Discipulado. Eu quero comentar uma situação que acontece muito no meio cristão. É quando o discípulo quer ser fiel e a fidelidade do discípulo esbarra na infidelidade do líder. Isso acontece, o líder é também falho, humano, também tem a natureza carnal e acontece de o discípulo ser surpreendido, querendo ser fiel, obediente, leal a Deus de todo o coração e leal ao seu líder. Ele vê o líder pisar na bola, ele vê o seu líder falhar, cometer um erro. O seu líder é humano também e pode falhar, mas isso é um momento de grande desilusão para o discípulo. Mas o que fazer? A Bíblia diz o seguinte: nós devemos ser fiéis a Deus. Em algum momento, quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel. Ou seja, a nossa fidelidade não deve depender dos outros. Você está numa igreja onde o ambiente está ruim, muita carnalidade, a liderança da igreja errando. Isso não justifica você em nada se você fizer o mesmo, se errar também. Seja luz, a sua vida seja pura, consagrada e trabalhando para Jesus, independente dos outros. Você não tem que depender dos outros. No início é difícil uma criança e desligar da mãe, um bebê. A mãe é tudo para a criança. Se a mãe for má, isso vai ter uma influência grande na criança. Ela não consegue ver nada mais no mundo sem a mãe. É difícil uma criança que é dada, isso vai trazer alguma consequência para aquela criança. Mas, no caso do discipulado, nós temos que entender que estamos formando o discípulo para o Senhor. E aqui na terra, subsidiariamente, preste atenção, nós estamos fazendo o discípulo entender que ele é submisso ao nosso líder. O cristão não é dono, proprietário da vida do seu discípulo. Ele não é chefe, não tem que mandar, não tem que dizer o que o discípulo deve fazer. A gente conduz o discípulo a Cristo e aqui na terra ao nosso líder. Quando a gente está no meio militar, o sargento, às vezes, o tenente reúne lá o pelotão dele, pessoal, ao meu comando e tal, todo sentido. E o comando é dele, no caso, digamos, um tenente. Aí chega o capitão, o chefe da companhia. Aí o tenente prontamente entrega o comando ao capitão. Capitão, pelotão aqui ao seu comando, capitão. O capitão comanda outros pelotões também. O tenente não tem que apitar, que falar grosso na frente do capitão. Ele entrega o comando para o capitão. Quando o coronel chega, e o coronel é o comandante ali do destacamento todo ali, do batalhão, o capitão, chefe da companhia, entrega o comando para o coronel. Coronel, companhia, ao seu comando. E o coronel assume. Isso fica muito claro para eles. Na política também é assim. Quando o político maior chega, o menor dá as honras para ele. O menor não fica falando grosso na frente do seu líder, ele é submisso. Ele entrega as honras para o seu líder maior. Deus quer que aprendamos isso. Nós não somos donos da vida de ninguém. Nós ensinamos essa pessoa o caminho do Senhor, a obedecer, ler a Bíblia, buscar o Senhor,
enfim, ensinamos tudo que temos que ensinar. Mas quando chega o nosso líder, nós mostramos que essa pessoa deve honrar o nosso líder. Isso não acontece sempre nas igrejas. E então nós entregamos para o pastor, o líder maior naquele lugar ali. Então, discípulo, obedeça aqui ao pastor. Isso precisa ficar claro. O líder não é dono da vida de ninguém, não é chefe. Nós somos irmãos cooperadores na obra do Senhor. E devemos reconhecer as autoridades maiores, valorizar o nosso líder. Mas acontece que se o nosso líder for falho, estiver em falha, bem, alguma virtude ele tem que ter porque ele é líder. Se ele está ali, é como uma tartaruga em cima do poste. Você chega no lugar, encontra uma tartaruga em cima do poste, você tem que pensar bem. Para começar, ela não subiu lá sozinha. Alguém pôs a tartaruga lá. Quem é que pôs? Você tem que pensar e analisar a situação. Se alguém é líder, é porque ele foi colocado lá. Se toda autoridade provém de Deus, em última análise, foi o Senhor que administrou os acontecimentos para que aquela pessoa estivesse naquela posição e você vai reconhecer. Mas ele é um Saul todo errado. Você vai reconhecer. Se você tem uma direção de Deus para não ficar mais ali, não reconhecer o líder, então você sai. Mas ficando ali, falando mal do líder, ou até sem honrar esse líder, você já está pecando contra Deus. Não, eu vou cuidar dos meus discípulos, mas eu não vou nem ligar para o pastor, porque o pastor está muito errado. Você já está pecando terrivelmente, pecado do sectarismo, pecando contra Deus. Você deve honrar o líder maior e vai ensinar o discípulo a honrar esse líder. Quando o discípulo observar um erro seu, isso é comum de acontecer, porque a convivência nos abre o caminho para sermos conhecidos. Na convivência, o discípulo vai nos conhecer e vai conhecer nossas falhas também. É nessas falhas que nós somos valorizados por Deus e diante das pessoas. Quando o líder se humilha, reconhece o seu erro, ele se humilha, isso é ponto para ele, é honra para ele. O discípulo aprende a valorizar o seu líder porque o humilde reconhece. Mas não é o que normalmente acontece. Dificilmente eu vejo um líder, um pastor confessando pecado. É difícil. O que os outros vão pensar? Afinal de contas, eu sou líder, eu tenho uma história, eu tenho tantos anos de evangelho, agora todo mundo vai ficar sabendo do meu pecado. Aí esconde o pecado e a sua vida não avança, não cresce espiritualmente, infelizmente. Mas é comum o discípulo, na convivência, observar nossas falhas e ver algum erro em nós. Quando isso acontece, esse discípulo vai entender que eu também tenho um líder. Se é para o meu bem, ele vai ao meu líder e vai falar com ele, vai denunciar para ele ou pedir oração, vai mostrar o que está acontecendo. Eu tenho que ser humilde em reconhecer isso, mas não acontece, normalmente não acontece. Eu vou ficar chateado, porque você é meu discípulo e foi me denunciar para o meu líder, isso é um absurdo. Você não foi legal comigo, você não foi fiel a mim. Pois é. É triste quando isso acontece. O discípulo encara a infidelidade do líder. Eu vou lembrar a você o exemplo do Davi com a Batseba, e quando ele errou com a Batseba, ele quis tapar o sol com a peneira. Não consegue. A verdade a gente não consegue abafar. E ele mandou trazer Urias. Urias veio com toda a fidelidade, era um discípulo fiel de Davi. E o Davi tentou fazer com que Urias fosse para sua casa para ter relações com a mulher, para depois dizer que o filho era dele.
E Urias não foi. Ele disse, não, eu quero ser fiel ao meu rei. E se o meu povo está no combate, o rei me chamou aqui, eu estou em missão. Eu não estou em descanso na minha casa, não. Em missão eu não vou para minha casa, eu vou ficar aqui. Davi ficou sem saber o que fazer, tentou embebedar Urias, não adiantou e, por fim, mandou uma carta através do próprio Urias para que o Joabe o colocasse na frente de batalha e ele fosse morto. E, de fato, isso aconteceu. Nem um pouquinho, até o fim, Urias se levantou contra Davi. Ele poderia ter pegado a carta e dar uma olhada, mas ele foi fiel. Urias foi o portador da carta que pedia a morte dele, mas ele foi fiel em transportar aquela carta sem se dar a curiosidade de ver o que estava dentro daquela carta. Ele foi fiel até o fim. E eu acredito que Deus permitiu que ele morresse para a honra dele na eternidade. Pode até ser que Urias nem merecesse aquela mulher. Eu não sei, aquela situação da Batseba, não tinha filhos e não sei se Urias era casado de pouco. O fato é que Urias era muito fiel. A Batseba, bonita, foi tomar banho de público, num lugar em que ela podia ser vista como foi vista por Davi. Então a Batseba deixa reticências aí. Mas Urias foi fiel até o fim. Se Davi foi infiel com ele, ele foi fiel. E Davi tinha tanta convicção da fidelidade do Urias que mandou a carta pelo próprio Urias, porque ele confiava na fidelidade do Urias. Nós temos que formar discípulos fiéis, totalmente fiéis. O Salomão, quando começou o reinado dele, meteu a foice e cortou, mandou matar o irmão dele, Adonias, mandou matar o Joabe, depois o Simei e expulsou o sacerdote Abiatar. Ele cortou o mal pela raiz. Ele precisava de gente fiel a ele. Aqueles, logo no início, demonstraram infidelidade, ele cortou. Nós temos que ensinar que na obra de Deus, Deus exige fidelidade. Em algum momento nós vamos ver falha nas pessoas, inclusive no nosso líder. Mas isso não é desculpa para sermos infiéis. Temos que ser totalmente fiéis. Temos que ensinar isso às pessoas. Apesar das falhas e erros dos líderes e dos outros da igreja, aquele discípulo precisa ser fiel porque Deus está observando a vida dele. Ensinemos fidelidade e, tanto quanto possível, sejamos fiéis também.